Olá pessoal, meu nome é Elcio Praciano, sou professor de Língua Portuguesa e Redação. E hoje vamos falar sobre a conclusão. Como todo mundo sabe, toda dissertação é dividida em 3 momentos: introdução, desenvolvimento e conclusão. E hoje vamos falar justamente sobre essa última etapa. Basicamente, a conclusão possui 3 funções: retomar a tese sob o ponto de vista já defendido nas etapas anteriores, criar um texto de impacto e apresentar uma proposta de intervenção que não fira os direitos humanos. Vamos falar de cada uma delas, ok? Primeira função: retomar a tese. Por que retomar a tese? Lembrando sempre que a conclusão não é momento mais para argumentação. O que você tem que fazer simplesmente é reafirmar tudo aquilo que já foi colocado antes, como se fosse um coroamento, um fechamento de tudo aquilo que você falou. A conclusão, ela deve ter uma síntese de tudo aquilo que você já colocou. Criar um texto de impacto. Apenas aspectos marcantes que você colocar dentro da sua redação irá destacar a sua redação com relação a milhares de outras que são corrigidas, não é verdade? Então, dessa forma, se você conseguir criar um texto impactante que realmente sensibilize o seu leitor, você, sem dúvida nenhuma, irá trazer uma boa redação. Um texto que traga uma mensagem forte. Sabe aquela famosa frase, é a primeira impressão que fica? Pois aqui na dissertação é justamente o oposto. A última impressão é que fica. Assim como um livro que você lê, que você conclui, ou um filme que você conclui, né? Ou até mesmo um relacionamento, as últimas impressões do filme, do livro ou do relacionamento é que vão marcar então aquele relacionamento, aquele livro. Se o livro é bom ou se é ruim, de repente até o livro ele é bom, mas se ele fechou de uma forma bastante interessante, você classifica o livro como bom. Assim como um filme que de repente tem um final inesperado, bastante surpreso, interessante, né? Ele vai acabar sendo também bem classificado. Dentro da tua dissertação, os últimos elementos que trouxerem mais impacto também vão ser mais lembrados. Criar uma proposta de intervenção. Bom, essa é justamente o conteúdo da 5ª competência do Enem. Você cria uma proposta de intervenção e a partir disso, então, você consiga negociar com o teu leitor, não se impor. E negociar com o teu leitor significa você simplesmente apresentar bons argumentos de modo a convencê-lo naturalmente, né, que aquele teu ponto de vista é o melhor. E é claro que você não deve ferir os direitos humanos. Nada de propostas que, de repente, incitem a violência ou, de repente, até o racismo ou outros aspectos. Vamos falar agora sobre alguns argumentos. Vamos supor que o tema da tua redação seja justamente a mobilidade urbana, tá ok? Que argumentos que a gente poderia trabalhar? Lembre-se que a gente vai trabalhar com bons argumentos e que não sejam aqueles argumentos do tipo vamos convencer a sociedade, porque esse negócio de convencer a sociedade é algo meio não muito concreto, algo meio subjetivo. Porque independer que a sociedade se movimente para alguma coisa, talvez não seja a melhor solução. O que é necessário é que você proponha uma solução de fato, concreto, e que seja possível a aplicação dele. Por exemplo, né, nesse mesmo tema, né, mobilidade urbana, incentivar o uso de bicicleta através da construção de ciclovias e espaços específicos para a bicicleta. Dessa forma, então, naturalmente a população já vai começar a utilizar a bicicleta. Investir mais em transporte de massa e criar metas para que eles realmente sejam atingidos. Investir em hidrovias e ferrovias, já que nosso país todo é cortado por rios, as hidrovias seriam um excelente meio de transporte e bastante barato. E ferrovia também. Hoje em dia nós temos várias ferrovias que cortam o país que poderiam também ser utilizadas para o transporte de humanos, não é verdade? Incentivar a mudança de horário de trabalho. Por exemplo, a gente sabe que tem aqueles horários de pico, né? 6h30, 7 horas, 6 horas da manhã, né? E 5 horas da tarde, 5h30 da tarde. Então, de repente, se algumas empresas começassem a trabalhar às 8 horas da manhã, ao invés de começar às 7 horas, você estaria fazendo com que boa parte da população, ao invés de sair de casa às 6 horas, criando e gerando o horário de pico, eles passassem em outro horário que é um pouco mais tranquilo. Dessa forma, você distribui, né, todo o transporte de modo a criar um fluxo bem menor em horários específicos. Melhorar as calçadas de modo a incentivar o deslocamento a pé. Ok, pessoal, esses são mais ou menos alguns argumentos que a gente poderia falar se o assunto fosse esse, naturalmente. Como é que a gente pode fazer esse fim? Bom, como eu falei anteriormente, é bom que você traga uma carga de apelo social. Isso vai fazer com que o teu leitor, ele ache interessante aquele teu ponto de vista. Esse tipo de fim tem uma tendência a serem mais valorizados. E principalmente soluções que não fujam da realidade, não sejam fantasiosas, ok?
Como não deve ser esse fim? A conclusão, ela não deve trazer novos argumentos, não deve trazer novos elementos, certo? Não deve surpreender mais nada o leitor, deve apenas concluir, finalizar, fazer um fechamento. E, claro, como falei agora há pouco, argumentar de forma alguma. Argumentar nessa etapa significa que você ainda não concluiu, né? Se você está fazendo uma conclusão, não pode argumentar, ok? E evite de fazer finais como se fosse um texto de autoajuda, né? Por exemplo, vamos conclamar a população para exigir nossos direitos, vamos todos em busca de nossos ideais, vamos todos lutar por um país melhor, o país no qual merecemos. Nada desse tipo de final, certo? Isso aí mais parece texto de autoajuda ou de repente até texto para colocar nas redes sociais do que colocar numa dissertação. Qual o tamanho que essa conclusão deve ter? Bom, a conclusão ela deve ter mais ou menos o mesmo tamanho que a sua introdução. Então, se nós recomendamos em termos de 4 a 5 linhas, né, a sua introdução, você faça a mesma coisa na sua conclusão. Não há, como já havia comentado outras vezes, uma fórmula pronta, né, um formato pronto. Tá? Também se você fizer uma conclusão que fuja um pouco dessas 5, 4 linhas, também não fica desesperado, porque não é exatamente assim como se deve ser feito, né? Tem que cumprir a sua função, concluir, fechar, coroar, reafirmar a sua tese. É isso que tem que ser feito. Eu pessoalmente não gosto muito de dar sugestões de conclusão, mas nós vamos colocar alguns exemplos. Se você não gostar, é só não usar, ok? Dá uma olhadinha na tela aí. Em virtude dos fatos mencionados, levando em consideração esses aspectos, em vista dos argumentos apresentados, levando-se em consideração o que foi observado, por todos esses aspectos e os que eu mais gosto, portanto, então, logo. Apenas uma conjunção. Eu, pessoalmente, sou muito mais favorável a concluirmos com apenas uma conjunção, ok? Últimas dicas. Pessoal, eu recomendo fortemente você entrar aqui na descrição e clicar no link que está aqui embaixo, que é do guia do participante. É um guia preparado pelo INEP, pelos que organizam o Enem, onde nós temos diversas dicas. Fala sobre as 5 competências do Enem, dá algumas dicas do que você deve fazer em cada uma das etapas, introdução, desenvolvimento e conclusão, e principalmente traz exemplos de redações que tiraram nota 1000 em outras edições do Enem. E isso é muito importante você ler essas redações, porque você acaba vendo bons modelos, né? Exemplos de boas redações sempre contribuem para que a gente leia coisa boa e veja como esses alunos fizeram para tirar nota 1000. Outra sugestão que eu dou é que você leia jornais, textos dissertativos, artigos de opinião. Foram elaborados por grandes repórteres que, com sua experiência, conseguem atingir os objetivos de uma boa dissertação de uma forma clara e objetiva. Com certeza, eles têm muito a nos ensinar. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de dar o like, caso você tenha gostado. Não esqueça de fazer algumas sugestões, comentários. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Tá ok, pessoal? Até mais.